noite! Você já parou para pensar o que torna um governo legítimo? Ou por que obedecemos às leis? Como surgiram conceitos como democracia e contrato social? Essas são questões essenciais para entendermos o mundo em que vivemos. No JJ Notícias de hoje, vamos falar sobre um tema que influencia diretamente nossas vidas: a filosofia política. Isso mesmo, Jairo. E para isso, vamos trazer um panorama histórico, os principais pensadores e a aplicação dessas ideias na política atual. Fique com a gente. Mas afinal, o que é filosofia política? A filosofia política é a área de estudo da filosofia preocupada com as diversas questões políticas que emergem a partir do convívio social e da organização desse convívio em meio ao agrupamento humano. O que a diferencia da ciência política é que ela não usa um método específico para organizar os seus estudos e pressupostos, pois a sua pretensão pende muito mais para a problematização do que para a formação de conhecimento científico. No entanto, ela é importante para a ciência política. A filosofia política é fundamental para a criação de governos e leis. Exatamente, e isso não é de hoje. A filosofia política ocidental surgiu na Grécia Antiga e dizia a respeito sobre a convivência dos habitantes dentro das cidades-estado gregas. Estas eram independentes e muitas vezes rivais entre si. Tais cidades completavam as mais variadas formas de organização política, como a aristocracia, democracia, monarquia, oligarquia e até a tirania. À medida que as cidades foram crescendo, o termo política passou a ser aplicado a todas as esferas onde o poder estava envolvido. Assim, num sentido amplo, existe política desde aqueles que habitam em aldeias, como aqueles que moram em estados nacionais. A filosofia política não é apenas uma reflexão teórica, mas uma ferramenta para analisar nossa realidade. Suas ideias influenciam desde a constituição de um país através de debates sobre direitos e deveres dos cidadãos. Afirma o nosso especialista. Mas para isso precisamos voltar alguns séculos para entender os caminhos que moldaram a sociedade em que vivemos. Da construção da democracia e teorias socialistas, passando pelos direitos humanos e pela política contemporânea. É com você, Júlio. A construção da democracia. A democracia, que hoje consideramos um direito fundamental, teve suas raízes na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, no século V a.C. Naquele período, a participação política era direta, embora restrita a uma parcela da população. Com o passar dos séculos, a ideia de democracia evoluiu, incorporando elementos representativos e ampliando os direitos da participação. Revoluções como a americana e a francesa foram marcos importantes nesta construção, defendendo ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A busca por justiça e igualdade deu origem a um conceito que transcende fronteiras: os direitos humanos. Esses direitos são prerrogativas fundamentais atribuídas a todos os indivíduos, independentemente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948, estabelece direitos básicos como vida, liberdade e segurança pessoal. Esses direitos são universais e inalienáveis, servindo como base para legislações nacionais e tratados internacionais que buscam proteger a dignidade humana. Política antiga e medieval. Na antiguidade, sistemas políticos variavam desde as democracias diretas das cidades-estados gregas até as repúblicas oligárquicas de Roma. Com a queda do Império Romano, a Europa entrou na Idade Média, período marcado pelo feudalismo, onde o poder era descentralizado e baseado em laços de vassalagem. A Igreja Católica também desempenhou um papel central na política medieval,
influenciando reis e nobres e também servidores, como uma instituição unificadora em meio à fragmentação política. Esse cenário mudou a forma como entendemos o poder até hoje. A construção do Estado moderno ao liberalismo. Com o fim do feudalismo, assistimos ao nascimento do Estado moderno. A centralização do poder nas mãos de monarcas e a formação de nações-estados redefiniram as relações políticas. Pensadores como Maquiavel e Hobbes ajudaram a estruturar a nação do Estado como uma entidade soberana, enquanto John Locke lançou as bases do liberalismo, defendendo a liberdade individual e o governo limitado. Esses conceitos influenciam diretamente a política contemporânea e a forma como vemos o poder. Teorias socialistas. No século XIX, em meio à Revolução Industrial e às desigualdades sociais provocadas pelo capitalismo, surgiram teorias que buscavam reimaginar a sociedade. Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo, propuseram a abolição da propriedade privada dos meios da produção e a criação de uma sociedade sem classes. Desde então, diversas correntes socialistas surgiram, desde aquelas que defendiam reformas graduais até aquelas que propõem uma revolução completa do sistema. Política contemporânea. Hoje vivemos em um mundo globalizado, no qual desafios como mudanças climáticas, desigualdade econômica e crises migratórias moldam a política contemporânea. O avanço tecnológico e a ascensão de movimentos populistas colocam em xeque as estruturas tradicionais de poder, enquanto debates sobre a sustentabilidade das democracias liberais ganham força. Mas quais foram os pensadores fundamentais da filosofia política? Foram eles: Maquiavel, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Exatamente, Jairo. Maquiavel acreditava que era melhor que o governante fosse amado pelo povo do que temido. No entanto, quando o amor não viesse, ou quando a situação não permitisse que o povo nutrisse sentimentos positivos por seu governo, o governante poderia usar o temor como forma de garantir a submissão do povo e a sua governabilidade. Locke acreditava que os seres humanos tinham direitos naturais, como liberdade e propriedade. Para ele, um governo só é legítimo se proteger esses direitos. Já Rousseau apresentou a ideia de vontade geral, defendendo que o poder deveria representar os interesses coletivos, sendo a base das democracias modernas. Esses conceitos parecem antigos, porém continuam mais vivos do que nunca. Hoje, debates sobre democracia, autoritarismo e justiça social são temas centrais na política. Se olharmos para as crises políticas recentes, veremos que muitas delas giram em torno de questões filosóficas. E isso sem falar na influência das redes sociais, que mudaram a forma como o poder é exercido e contestado. Uma pesquisa publicada no site da Unicep afirma que as redes sociais democratizaram a comunicação política, permitindo que qualquer pessoa com acesso à internet compartilhe suas opiniões e participe do debate público. Outro trecho afirma: a disseminação de desinformação e fake news nas redes sociais representa um dos maiores desafios para a integridade do processo democrático moderno. A facilidade e a velocidade com que informações falsas podem se espalhar nas plataformas digitais têm o potencial de influenciar a opinião pública, manipular eleitores e distorcer resultados eleitorais. A filosofia política não está apenas presente nos livros, ela também está presente nos discursos, nas eleições, até mesmo nas redes sociais e nas ruas. Mas entender essas ideias nos ajuda a nos tornarmos cidadãos mais críticos e ativos. Exatamente. E o que você acha desse assunto? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e continue acompanhando o JJ Notícias. Tenha uma boa noite.